Eu espero que não esteja desfocado. Afinal, né, toda vez que o microfone tá aqui e brilha, o foco vem totalmente pro microfone, não pra mim. Acontece, fazer o recentemente tivemos aí recentemente não, vai, teve aí o trailer do filme de Mortal Kombat, tá pra sair esse ano. Se não me engano, dia 8, mais especificamente. E aí eu olhei o trailer e falei: "Legal, Mortal Kombat 2, né?" Porque já tivemos um filme, acho que lançado em 2016. 10 anos depois, cara, olha isso. Mas assim, muito bom. Só que aí eu pensei, esse não é só o segundo filme da franquia. Mortal Kombat é um jogo que fez muito sucesso, então é natural que tenham inúmeros outras formas de entretenimento, né? Por exemplo, tivemos aí animações e tivemos já filme. E um deles é maravilhoso. A caracterização dos personagens, o enredo, a trilha sonora, tudo é simplesmente perfeito nesse primeiro filme. Isso porque, assim, eu acho que como eles estavam fazendo filme de jogos, foi assim, acho que um evento muito raro de se acontecer. E aí tem ali alguns personagens que fogem da regra, tem ali algumas coisas que você fica, meu Jesus Cristo. Mas ainda assim, é um filme engraçado. Vamos colocar assim. O filme começa mostrando o Shang Tsung, que eu já vou abrir aqui uma aspas bem grande. Ele parece uma mistura de cowboy cyberpunk misturado com cantor sertanejo da década de 70, parecendo ali um Chitãozinho Chororó ou algo do gênero. Mas tudo bem, a gente releva. Ele está lutando contra quem? Contra o Kung Lao, irmão do Liu Kang no filme. E aí você pensa, já teremos uma luta super animada. Não, eles já eliminam o personagem ali. O Shang Tsung simplesmente elimina o coleguinha ali mesmo do jeitinho que tava. E como tudo isso é um sonho profético do Liu Kang, ele olha e fala, você é o próximo. E aí temos um efeito especial digno dos melhores momentos do cinema. O rosto do Shang Tsung vira uma caveira. Me lembra muito os filmes da Múmia. Me lembrou ali o Caveira Vermelha dos Vingadores. Dos Capitão América, na verdade, né? Dos Vingadores. Vocês entenderam, basicamente. E assim, que coisa maravilhosa de si. Então a gente teve aí também, maravilhosamente depois disso, né? A apresentação de alguns outros personagens que vão fazer parte do enredo. E não são muitos, ok? Assim, até porque Mortal Kombat, ele tem uma gama enorme de personagens. E eu imagino que colocar todos os lutadores, colocar todos os efeitos especiais, ia dar um pouco de trabalho. E como eu acho que era um dos primeiros, assim, filme de jogos, por assim dizer, que estava sendo lançado ali, de forma live action, a galera resolveu apostar no seguro, né? É justo. Então, daí já foram eliminando ali, de alguma forma, os personagens do roteiro. Por exemplo, o Kung Lao, no primeiro momento, já caiu ali, que nem bosta mesmo. E aí, nisso, a gente tem a apresentação de quem? Da Sonya Blade, que está em uma boate caçando o Kano. E, assim, parte muito interessante. Ela está com uma boate, com uma arma deste tamanho, ok? Gigantesca. E daí surge um personagem lá, faz o quê? Tiro. Simplesmente assim, no meio da boate. Enquanto uma galera do fundo começa a correr, alguns outros doidos do fundo tá dançando, pulando, uma maravilha. Aí a pergunta pra ela é, cadê o Kano? E aí o personagem fala ali alguma coisa, ela sai dali, e o Kano, nessa boate, ele já esperava a dona Sonya Blade. E ele estava conversando com ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Chitãozinho Chororó Cyberpunk. É assim que eu vou chamar o Shang Tsung daqui frente. E por algum motivo, o Shang Tsung não quer que o Kano encoste ali na dona Sonya Blade. Por quê? Ainda não sabemos. Pra ser sincero, até o final do filme eu ainda não lembro por quê. Eu devia ter colocado isso no roteiro. E numa dessa, foge todo mundo da boate, a Sonya vai atrás do Kano, aí a gente pula agora pro Johnny Cage. Johnny Cage, ele é super famoso, né? É ali o ator de cinema e tudo mais. Ele é o astro ali que treinou artes marciais. E assim, ele tava ali num set de gravação, tendo alguns problemas com a direção, até que aparece um cara que era, se não me engano, o mestre dele disfarçado e fala pra ele sobre Mortal Kombat. Isso porque a imprensa tá falando pra ele que os filmes dele são ruins, que ele não é um arte marcial nada e etc. E ele aceita. Não é o mestre do Johnny Cage, ok? Era o nosso Chitãozinho Chororó Cyberpunk disfarçado dele. Aí temos ali a pequena transformação. O que indica pra gente que o mestre do Johnny Cage não era um lutador tão bom assim, ou o Shang Tsung era um lutador melhor, até porque desceu a porrada no velho e roubou a alma dele. Porque pelo que eu entendi do filme, parece só meio Shang Tsung só pode se transformar ali na pessoa ou roubar ali o negócio dela, se por um acaso ela tiver perdido a alma pra ele, algo assim do gênero. O Liu Kang nessa hora volta pra casa dele, porque ele teve lá aquele sonho do Shang Tsung, e também chegou uma carta do avô dele, e aí ele voltou lá pra ver todo mundo, tudo mais, pra lutar no torneio, etc. Então surge o Raiden. E meus amigos, vocês não estão preparados para este Raiden. Por quê? Porque ele é culturalmente focalizado ali no Raiden que temos nos jogos? Não.
Ele é um tio que me lembra um britânico, mais especificamente um irlandês por algum motivo, ou me lembra aqueles tiozinho que fica no bar fazendo aquelas piadas sem graça. E nossa, que cena de luta maravilhosa, porque daí, né, o Liu Kang tá ali todo cético quanto ao torneio do Mortal Kombat, quanto ao Lord Raiden ter poderes de raios, e aí ele meio que desafia o Raiden por uma pequena luta, o Raiden cata o braço dele, faz ele dar um 360 no chão, e é isso, tudo bem. Até aí o Liu Kang não ainda está acreditando na situação do fato daquele velhinho bêbado que ele falou que aquilo lá era só um mendigo que estava enganando as pessoas, que aquilo ali não era o Raiden, mas ele acaba aceitando ir para o torneio do Mortal Kombat. E assim embarcam ali todo mundo para o cais onde está o barco. O Johnny Cage, cheio de mala, pede pro Liu Kang guardar. O Liu Kang não está com paciência nem saco para lidar com isso, cata as malas e joga no rio. Os dois ali estão entrando. Tem um outro personagem que você nem precisa pegar muito, porque ele vai de base logo logo. E é isso. Enquanto a Sonya acaba chegando ali meio na surdina, bem entre aspas, todo mundo sabia que a agente especial Sonya Blade estava ali, ok? Nisso ela vê o Kanon subindo, como se ele não quisesse que ela visse ele. Ela vai atrás, ficam os outros para fora. Aí temos então no barquinho do Shang Tsung o Kanon, a Sonya, o personagem secundário que vai morrer, outros personagens secundários sem importância, o Johnny Cage, o Liu Kang e o Shang Tsung, obviamente. E o Raiden, que vai surgir lá eventualmente. Aí, numa caçada da Sonya, os outros dois cavaleiros, no caso Liu Kang e Johnny Cage, acabam seguindo ela para dar aí uma ajuda, né, um apoio. O Johnny Cage mais porque ele quer ali dar uns pega com a Sonya, e o Liu Kang porque, bom, ele tá Maria vai com as outras, ele não sabe muito bem o que fazer, vamos seguir o barco. Aí desce todo mundo, eles encontram quem? O Shang Tsung, que traz ali dois personagens icônicos, maravilhosos, dois personagens assim que a galera ama, que é o Scorpion e o Sub-Zero, lutando juntos, obviamente. E então temos os efeitos especiais novamente. Temos ali primeiro o Scorpion mostrando a mãozinha dele assim e saindo aquele negócio, aquela garra que ele usa para fazer o Get Over Here, e sai aquela coisa, me lembra muito uma, como é que eu posso dizer? Uma lembrança ao Predador, sabe? Quando sai assim aqui, ei, tá nesse nível, mas tá uma maravilha. O Raiden surge impedindo a luta. Nesse momento todos ficam, oh meu Deus, ele tem superpoderes. O que faz aí o Liu Kang assim do nada acreditar que ele é o Lord Raiden, que é protetor da Terra e não sei o que solta raio. Aí eu te pergunto, não era mais fácil logo no começo, ao invés dele ter deitado o Liu Kang ali no chão, naquele monastério, já ter mostrado pra ele que ele tem superpoder, ele só faz assim, ó, solta uns raios do dedo, nem precisa ser muita coisa. Mas tudo bem, não tô aqui pra questionar roteiro nenhum, estou aqui só pra comentar sobre o filme. E nessa então, a gente desembarca numa ilha, onde temos mais personagens secundários, temos ali um roteiro, um monólogo do Sr. Shang Tsung falando com geral. É maravilhoso essa parte. E temos uma demonstração de luta, onde um personagem ali faz, sabe aquela cena do Indiana Jones, que o cara tá com a espada assim, fazendo assim, o Indiana Jones dá um tiro nele e acabou? É basicamente isso, porque o cara ali tá fazendo várias decepções, saltos, pulos, poses malucas, aí o Sub-Zero faz o e tu, nele congela, acabou. E temos a icônica frase do Shang Tsung, sabe? Tudo isso foi só pra colocar essa frase, é flawless victory, que é uma vitória limpa, quando você não toma nenhum dano no jogo. E aí, então, ele tem um discurso e ele fala do grande vilão final, assim, pelo menos do primeiro filme, né? Que é, no caso, o Goro, que é o cara ali de 4 braços. E pra quem não conhece ele é um monstro. Na hora que ele apareceu no filme, eu falei, nossa, como será que vai ser, né? É horrível. Horrível. Ele parece que foi tirado dos Muppets. Mas a gente dá um desconto porque é um filme de 1900 e pouquinho, né, gente? Aqui é basicamente só pra gente dar um pouco de risada, né? Não vamos cobrar que ele tenha efeitos VFX no sentido de Vingadores Ultimato ou o filme do Doutor Estranho. Brincadeira essa parte, vamos continuar aqui o negócio. Também temos a apresentação do Reptile, onde ele fala, o Shang Tsung no caso, fala pro Reptile ficar de olho na princesa Kitana, que teve ali uns momentos de flerte com o Liu Kang. Em um dado momento quis ajudar ele, falando para ele derrotar o Sub-Zero, ele precisa usar o elemento que traz a vida. Tudo isso fica muito naquele estilo Mestre dos Magos, sabe? Ele, ao invés dele falar alguma coisa diretamente, não, ela usa uma charada, porque ninguém pode perceber, uma coisa tonta. Mas tudo bem, a gente segue o roteiro do filme normalmente. E nisso, assim, o Reptile, ele parece... o Reptile, cara, esse daí, desculpa, mas não tem nem como. O Reptile tá feia demais a situação. Mas ainda assim, tava lá. E assim, até a versão dele, que é um monstro, é um pouquinho melhor do que aquilo. Parecia ali que ele tava passando fome, tinha uns 8, 10 dias, algo nesse nível.
Mas daí tudo rolando, ele luta Tana, dá certo. Aí é a vez de enfrentar o Sub-Zero. Tá rolando um pouco de porrada, né? Pra dar umas coreografia muito legal. E temos, então, o confronto terminando com o Liu Kang jogando um balde d'água no Sub-Zero. E o balde d'água, com a água que tá indo, como o Sub-Zero tá usando lá um poder todo esquisito, congela tudo, o negócio vira uma estaca de gelo que perfura o Sub-Zero. E daí depois disso, muita coisa acontece, enquanto o Johnny Cage também tá enfrentando o Goro, porque quem vai enfrentar o Goro ali é o Johnny Cage, ele consegue ganhar do Goro de uma maneira muito inteligente, tá? Esse ponto aqui é muito bom mesmo, porque o Johnny Cage, ele sabe que ele não ia ter força pra lutar contra o cara, então ele usa a inteligência dele, os truques de filme e tudo mais ali que ele aprendeu, e acaba derrubando o Goro ali do penhasco. Só que nesse momento, o Shang Tsung aproveita essa distração toda pra sequestrar a Sonya Blade e levar ela pra algum canto. Ah, é, ele precisava da Sonya pra alguma coisa que eu realmente não me lembro. Aí, assim, tá indo lá todo mundo, daí todo mundo vai atrás dele, o Reptile ainda tá seguindo a galera, né, porque ele obedece o Shang Tsung. E pra piorar a situação, o que que acontece? O Liu Kang cata o Reptile, joga ali num canto, porque ele descobre que tá sendo seguido, e simplesmente o cara se funde com uma estátua. Nessa hora a estátua ganha vida, o Reptile ganha aquele famoso traje dele verde, assim, famoso traje original, tá? Onde era aquele negócio assim azul, e vocês vão ver aí, porque eu provavelmente vou colocar isso como vídeo de fundo. Mas, e assim, nossa, fica maravilhoso essa cena de luta. É uma das lutas assim que foi muito bom de ter visto, sem ironia. Mas daí nada, eles são os protagonistas, né? Eles precisam ganhar para o filme continuar, então eles derrotam o Reptile e seguem para o chefe final, que é o Shang Tsung. E particularmente é um dos que eu gosto bastante essa parte, porque daí começa ali uma porradaria muito boa, começa ali o uso dos poderes um pouco mais, eu diria, no final. O Shang Tsung invocando ali a galera que ele tem controle, mas nada disso adianta muito, né? Porque o Liu Kang é o protagonista do filme. E assim é isso. Eles tomam algumas porradas lá em cima, porque eles sobem a escada, porque se não mudar de cenário, não tem graça. Então eles sobem a escada e continuam a luta lá em cima. Coisas muito loucas acontecem. Muitos tiros, porradas e bombas. Incluso o Shang Tsung se transformando no Kung Lao para tentar enganar o Liu Kang. Liu Kang não é bobo nem nada, percebe ali a idiotice e desce a porrada no Shang Tsung. E joga ele também no negócio de espinho que ele mesmo tinha invocado. No caso, o Shang Tsung, porque o plano dele era enganar o Liu Kang e empurrar ele dali de onde ele estava, da sacada. No final, a alma da galera que o Shang Tsung absorveu é solta e ele fica feliz da vida. Não, ele não. O Liu Kang fica feliz da vida. O Shang Tsung a gente sabe que vai voltar, né? Até porque é o Shang Tsung. E com isso termina o filme, com a galera alegre, com eles tendo que lutar pela Exoterra mais uma vez, porque daí ainda não enfrentaram o Shao Kahn e tudo mais. No mais, a gente ainda tem que falar sobre o segundo filme. Só que eu não assisti ele ainda porque eu não tive tempo. Então, vai deixar para uma próxima, tá legal? No mais, se você gostou do vídeo, é isso aí. Agradeço por assistir até aqui. Conta pra mim, você vai assistir Mortal Kombat 2 no cinema? Eu gostaria muito. Obrigado pessoal e até a próxima.